Olá, seja muito bem-vinda a mais essa aula e hoje nós vamos falar sobre as causas da ansiedade. Porque, afinal de contas, Psi, o meu alarme de ansiedade quebrou. Será que você faz ideia do porquê isso aconteceu? Vou explicar para você. Para começar, já vamos entender. Não existe uma causa única para os transtornos de ansiedade, ok? A ansiedade é multifatorial, existem diversas causas envolvidas aí para o desenvolvimento de um transtorno. Por exemplo, eu não posso dizer, João, ele tem pânico porque ele passou por um evento traumático. Maria tem pânico, Maria tem ansiedade porque a mãe dela tem ansiedade. Não. Todo transtorno de ansiedade ele tem causa multifatorial. São diversas causas. E aqui a gente tem quatro componentes basicamente aí, né, dos transtornos de ansiedade. E o componente genético e fisiológico, né, o fator de risco que a gente tem genético e fisiológico, eles podem trabalhar juntos. Quando estamos falando de genética e fatores fisiológicos, nós estamos falando daquilo que diz respeito a quando eu nasci, genética, né? Primeiro, quando eu nasci, já veio dentro de mim uma predisposição para ansiedade, porque eu tenho outras pessoas da minha família que têm ansiedade, entende? Então, você tem um histórico familiar de pai, de mãe, que tem transtornos de ansiedade, você já vem com uma predisposição genética para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade. E aí, quando nós vamos falar do ponto fisiológico, é o seguinte: existem algumas patologias, algumas doenças, existem algumas condições em que a pessoa vivencia ali, que pode contribuir para o desenvolvimento do transtorno. Por exemplo, uma pessoa que tem asma. Essa pessoa com asma, ela tem uma predisposição também para o desenvolvimento do transtorno de pânico, porque está relacionado com a falta de ar e aí tem toda uma preocupação envolvida com esse aspecto. Então, se a pessoa junta uma predisposição genética e ela também tem o fator de risco fisiológico, nós já estamos falando de duas coisas que se somam para que ela lá no futuro possa desenvolver o transtorno de ansiedade. E aí sempre vai depender de cada transtorno, tá certo? Mas eu trouxe aqui exemplos para vocês, exemplos mais gerais. Fatores temperamentais. O que é isso, Bárbara? Então, quando nós falamos de fatores temperamentais, estamos falando de pessoas que já têm em si mesmas uma predisposição dentro da sua personalidade para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Uma dessas predisposições, que a gente pode falar dessa forma, é o neuroticismo, que é uma pessoa que tem muita sensibilidade às emoções. Então, uma pessoa que sente demais, uma pessoa extremamente sensível. Isso tem a ver com a personalidade da pessoa. Um componente da ansiedade que a gente percebe com muita força é exatamente essa sensibilidade excessiva às emoções, ok? Então, se a pessoa ela já tem essa predisposição ali na sua personalidade, isso facilita para o desenvolvimento do transtorno de ansiedade na vida dela. Uma outra questão também dentro do temperamento que a gente pode citar é uma sensibilidade aumentada à ansiedade. Então, tem pessoas que são muito sensíveis à ansiedade, elas sentem a ansiedade e isso lhe gera maior desconforto do que outras. Outras nem percebem, outras nem se dão conta. Então, isso também é um fator que está dentro do temperamento de cada pessoa.
Se essa pessoa ela já tem o fator genético, o fator fisiológico e o fator temperamental contribuindo para o desenvolvimento do transtorno, a gente tem chances aumentadas de que ao decorrer da sua vida esse transtorno apareça. E um outro ponto, um outro fator de risco é o ambiente. O que é o ambiente psi? O ambiente, gente, é tudo o que está ao seu redor. E aí nós podemos falar de familiares que têm o transtorno de ansiedade e você vive um ciclo familiar onde as pessoas não param, onde as pessoas querem tudo para ontem, sua mãe quer tudo para ontem, seu pai quer tudo para ontem, ou também você vive num ambiente extremamente agressivo, um ambiente em que você vive amedrontado, o pai é agressivo, a mãe é agressiva, brigas constantes, tudo isso contribui para o desenvolvimento de um transtorno do tipo pânico, por exemplo. Então, se eu estou inserido em um ambiente que é hostil, que me deixa em estado de alerta, eu tenho também o fator de risco ambiental ali muito forte. Quando nós vamos juntar todos esses fatores de risco aqui, nós temos maiores chances de que você desenvolva o transtorno de ansiedade. Por quê? Predisposição não é determinismo. Então, a pessoa ter predisposição genética, fisiológica, temperamental, ambiental, não significa dizer que com certeza na vida ela vai desenvolver o transtorno de ansiedade. Depende. Às vezes pode ter uma predisposição genética, mas o ambiente não contribui. Então, a pessoa tem a predisposição para uma ansiedade social, mas a mãe já percebe, já leva para terapia, já começa a tratar. Então, notem que predisposição não é determinismo, ok? Mas nunca mais vocês vão dizer que você tem transtorno de ansiedade por causa de uma coisa específica. Isso não existe. A ansiedade é multifatorial, certo? Fez sentido para você? Coloca aqui nos comentários o que é que você achou dessa aula, se fez sentido, se ficou dúvida, que eu venho aqui responder para você. Agora nós vamos para a nossa aula de número 7, que eu amo também, que é a aula em que nós vamos colocar na prática tudo que eu ensinei para você através de exemplos. Então, se cuida e vamos para a próxima aula.